mais ou menos umas meia-noite, mais ou menos, dá pra vocês assistirem ainda, tá? Quem tá no grupo do Telegram, eu tô aqui morrendo de dor por causa do Covid, mas não perco. Meu Deus, Tamires, tá com Covid, socorro. Cara, gente, eu acho que todo mundo vai pegar, né? Não tem como a gente fugir. Água ok, caderno ok, caneta ok. Arrasou, amor. E aí, olha, Tamires é guerreira, viu? Com Covid ou sem Covid, a bicha tá aqui. Maravilhosa. Mas é a alma que vai te curar, Tamires. Você não vai nem perceber que o Covid existe na sua alma depois dessa aula. Olha eu vendendo meu peixe, né? Mas enfim, gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês, que quem perdeu a aula de ontem, né, ela tá salva no grupo do Telegram. E Bruna, como é que eu sei onde é que tá o grupo do Telegram? Quem tá inscrito recebeu por e-mail os links. Tem o link lá do grupo do Telegram e tem acesso a isso, recebeu e-mail. Vão lá na caixa de e-mail de vocês, abrir. A Tati também, menina, gente, eu acho que todo mundo vai pegar Covid, não tem muito pra onde fugir. A Tati também pegou. Ainda bem que a minha aula acabou cedo, da Thaís. Bruno, ontem ficou uma dúvida. Você faz o procedimento no mesmo dia da avaliação? Então, Joyce, é porque depende. Não é que ficou a dúvida, é que eu também não consigo falar muito sobre, né? Mas o que acontece é que, imagina só, se a minha cliente, ela me relata durante ali a anamnese que ela tem uma perícia, aquilo que ela não faz nada e tudo mais, será que eu já vou começar com uma limpeza de pele? Eu não vou começar com a limpeza de pele e provavelmente vou fazer outro procedimento. Se eu vou fazer outro procedimento, o que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer um procedimento que seja mais brando antes de fazer uma limpeza de pele, uma revitalização, uma nutrição, depende do que ela precisar. Agora, se ela já se cuida, se ela já tem um ajuste home care, se ela já bebe água, se ela já tem uma rotina ali de skincare, eu consigo fazer a limpeza de pele já de cara, mas isso vai depender do que ela te falar, depende da cliente, não é uma regra, tá? Então, depende de mim. Claro que quando você marcar a avaliação, você tem que estar atenta a isso, de ter um horário, caso seja uma cliente que já se cuida e tudo mais, você já faça ali um procedimento, mas já marca ali 1h30, 2 horas para você atender. Pergunta, eu faço a limpeza de pele em 1h30, menos do que isso, sem condições, não tem como. Mas isso aí vai de cada um, tá? Ainda bem que minha aula acabou cedo. Socorro, quase esqueci. Vim correndo pro meu quarto. Letícia, não esquece. Bru, vai ter certificado? Gente, se eu fosse duas, eu conseguia dar certificado pra vocês. Eu vou tentar, tá? Eu vou pesquisar mais sobre isso na quarta, na quinta, pra ver se eu consigo dar um certificado de horas pra vocês. Que a gente consegue dar umas 7 horas, né? Então, durante o Conjunto Traflix, eu vou contando pra vocês se a gente vai conseguir o certificado ou não. Porque eu sei que é importante pra vocês, já passei por isso também. Mas a questão é que é tudo eu que faço, né? Então, assim, eu que lute, né? Mas eu vou tentar conseguir, eu tenho que ver como é que eu faço para ter acesso a todas vocês que né? Para ter acesso a todos vocês que fizeram, mas assim, para colocar o nome de vocês, né? Em tudo, eu sei que tem umas coisas que vão automatizadas, que conseguem fazer ali. Vou pensar no caso de vocês, se vocês merecerem. A Flávia disse que amou ontem, aí veio de novo. Acabei de terminar a aula de ontem, já estou preparada para de hoje. Ótimo que quem assistiu a aula de ontem vai ficar bem esclarecida hoje. Também faço limpeza de pele 1h30, 2 no máximo. Exatamente. Então, deixa eu concluir ali do Telegram. A questão do Telegram tá lá salvo, fica 24 horas salva, tá? A aula. E quem perdeu consegue ver. Se tipo, Bruna, hoje eu consigo só ver metade e depois você consegue amanhã, né? Durante o dia, no meio do dia ali, conseguir ver as lives. Porém, depois de 24 horas sai. Então, quando entrar de hoje, sai a de ontem, tá? Então, é maratona mesmo. É Cosmeta Teraflix, maratona Netflix mesmo. Tá? Para vocês terem comprometimento. A Leila tá diretamente da Itália, então assim, a Leila tá aqui lá na Itália, eu nem sei quantas horas são lá na Itália, meia-noite e pouca, talvez? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar com vocês, o tema da aula de hoje é por que eu não obtenho resultados. É justamente pra gente conseguir sanar e entender por que às vezes eu não tenho resultado, por que às vezes a cliente diz que eu não tenho resultado no meu procedimento, tá? Vou começar agora. Então, o que acontece é que quem assistiu a aula de ontem vai entender bem do que eu estou falando, porque muita coisa da aula de ontem a gente vai usar aqui hoje, só que com outros exemplos. Então, assim, a anamnese a gente já entendeu que é muito importante antes de fazer algum procedimento.
Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é a anamnese para eu conseguir entender o meu cliente e entender até que ponto eu consigo dar resultado para ele ou não. E deixar bem claro, né, a expectativa do cliente, que você não vai conseguir naquela limpeza de pele tirar todos os comedones de uma vez, que você não vai conseguir tirar aquela mancha de uma vez, é um processo, explicar, deixar isso muito claro, porque aí você com certeza vai fazer com que aquele cliente tenha mais disciplina e com que ele entenda como que funciona a estética, porque as pessoas chegam ali querendo que a gente faça milagre, né? Elas chegam pra gente falando assim, eu quero tirar essa mancha, eu quero me livrar da minha acne. Ela acha que uma vez fazendo um procedimento ela vai conseguir isso daí. Gente, deixa eu tirar, tá travando um pouco, né? Meia-noite 27, a Iori tá nos Estados Unidos, lá é de manhã nos Estados Unidos, são 7 horas. Meu Deus, são 7 horas da manhã nos Estados Unidos? Tô chocada. Mas eu acho que é isso. Gente, eu vou tirar aqui os comentários, tá? Pra não ficar dispersando. Dá mais exemplos corporais. Vou falar também, tá, Fernanda? Vou desativar aqui. Então, gente, em relação como a Fernanda perguntou aí, em relação aos exemplos de corporal, né? Por que às vezes eu não tenho resultado? Falei ontem de estrias, né? Porque às vezes a gente não tem resultado no procedimento para estrias, significa que é por N motivos. Primeiro eu tenho que entender, né? A Fernanda me perguntou, eu já dispersei do que eu ia falar. Então vamos lá. Primeira coisa, por que eu tenho que pensar assim? Por que eu não tive bons resultados? Será que eu sou um esteticista ruim? Será que é porque eu usei o cosmético errado? Será que é porque a cliente diz que não deu resultado? Por que a cliente diz que não deu resultado? Como que eu tenho que abordar a cliente depois que ela me diz, eu fiz a limpeza de pele em você, não deu resultado? Fiz a limpeza de pele com você, não deu resultado. Fiz ali a massagem, não senti diferença depois. Você tem que tentar entender por quê. Encontrar a causa do porquê que não deu resultado. Conforme você vai questionando a cliente, você vai entendendo o que aconteceu. Se foi algum erro seu ou se foi ela que não se cuidou como deveria. Porque, como eu já falei pra vocês, não é só o que a gente faz em clínica, não é só o que a gente faz em casa, é a junção de tudo. Estética não trabalha sozinha se não tiver um exercício físico. O exercício físico não trabalha sozinho se eu não tiver ali. Chega um ponto que o exercício físico não dá mais tanto resultado assim que eu preciso ir pra estética. Chega um ponto que a estética já não dá mais tanto resultado assim, eu tenho que ir pro exercício físico, certo? Então, o que acontece? A gente tem que tentar entender e saber fazer as perguntas certas para nossa cliente, para saber por que aquilo dali, por que ela disse que não deu resultado, né? Será que ela cumpriu o home care que você indicou certinho? Será que os hábitos dela não mudaram, né? Que o hábito dela não mudou? Será que ela está bebendo água certinho? Você tem que perguntar N coisas. Isso são dicas para vocês irem anotando e criarem a própria anamnese de vocês. Vocês mesmos podem criar a própria anamnese de vocês e conseguir, com isso, fazer com que vocês otimizem mais o tempo de vocês, para que vocês não fiquem pensando na hora de perguntar, porque assim, tem sempre alguma pergunta que foge da nossa mente. E quando tá lá tudo anotadinho, fazendo um Word, gente, é muito simples fazer uma anamnese. A gente só tem que parar a bundinha, né? Sentar a bundinha ali no sofá, na cadeira, ficar ali na frente do computador, porque esteticista não é só ficar em consultório atendendo, não é só a gente ficar ali divulgando o nosso trabalho. É também a gente sentar e criar coisas nossas, somos empreendedoras, somos criadoras de protocolos, de planos de tratamento, somos criadoras de conteúdo também na internet, nós somos, né? Então, você vai ter, eu indico super de você nem pegar uma anamnese pronta, de você pensar. Só que assim, eu como saí da faculdade, eu não conseguia pensar, eu ia pegar a anamnese pronta das clínicas que eu trabalhava e pronto, né? Eu não ficava pensando. Hoje em dia, não, já tenho tudo na minha cabeça e eu tenho a minha anamnese ali, que eu tenho tudo anotadinho, bonitinho, certo? E aí, ou às vezes digitalizo também, se você ficar sempre no home care, você pega ali no telefone, eu ia pegar o telefone, mas o telefone tá aqui. Você pega ali no telefone e faz um checklist de coisas para você ir marcando sim ou não, sim ou não. E você também consegue fazer isso online para que você não perca, porque imagina, fiz anamnese com a cliente, mas eu vou atender lá de novo, já não me lembro mais do que foi. Então, assim, e tudo muda, né? A gente tem que entender que uma anamnese feita hoje não é a mesma anamnese que a gente vai fazer daqui
6 meses, daqui 3 meses. Os hábitos da nossa cliente mudam, o clima muda. Conforme o clima muda, o estado da pele também muda, tá? Então, assim, vocês sabem as perguntas certas para fazer para a cliente quando ela diz para você que não deu resultado? Porque uma coisa é fazer a anamnese ali, fazer aquele procedimento ali e ela dizer, não senti muito resultado. Mas você tem que entender por que não foi, né? Porque ela não sentiu aquele resultado. Os hábitos dela mudou? Quais são os hábitos dela? Ela tem algum hábito que mudou depois que a gente fez a anamnese ou não? Ela tem bebido água certinho ou não? Por quê? Porque, gente, é aquela coisa. A água influencia em muita coisa. Na umidade da minha pele, influencia no inchaço, né? Se eu bebo pouca água, se eu já tô cansada de saber, se a gente bebe pouca água, a gente fica mais inchada, tá? Então, vou reter mais, vou ter mais celulite, se eu bebo pouca água, não tenho muita hidratação, e se eu engordo, o que acontece é que minha pele estira e eu tenho uma estria. Então, N coisas são levadas em consideração em relação à água. Eu posso estar usando o melhor cosmético do mundo, seja um Chanel, seja um Dior, é o que eu falo sempre para os clientes essa frase. Você pode estar usando um Chanel ou um Dior na sua pele, né? Ou um cosmético da Dior ou da Chanel. Se você não beber água, você vai achar que a Chanel não presta, que a Dior não presta, né? Então, assim, para que qualquer cosmético que você use dê o resultado que você precisa, alguns hábitos têm que ser levados em consideração. É igual eu ir para o personal e esperar que o personal me passar aquele exercício, eu fique magra, gostosa, com a bunda da Paula Oliveira, de cara. Não é assim que funciona. Eu preciso entender que o meu corpo não vai ficar igual da Paola, certo? Que por mais que eu malhe, não vai ficar igual, porque o biotipo dela é o biotipo dela e o meu é o meu. Eu vou conseguir buscar a minha melhor versão. E eu sei que isso leva um tempo. E eu sei que não adianta só ir para academia hoje, tem que ter todo um processo. Igual você tem que explicar para a sua cliente que não adianta ela fazer o procedimento hoje e nunca mais dar continuidade. Nem deixar, né, mesmo que ela não dê continuidade em casa, óbvio que o seu trabalho dá resultado, mas se não tiver uma continuidade, é igual um relacionamento. Imagina, vou lá, beijo o cara uma vez, pronto, tô no relacionamento? Não, né? Demora, é todo um processo. Ele tem que ir te conquistando, você tem que ir conquistando ele e assim vai até vocês terem um relacionamento. Mesma coisa, vocês vão ajustando muitas coisas durante o relacionamento para que vocês consigam ali ter um relacionamento certinho, de acordo que não te incomode e que não incomode ele, que seja bom para os dois. Mesma coisa na nossa pele. A gente tem que ir fazendo ajustes conforme os momentos da nossa vida para ver se a gente consegue ter um bom relacionamento com ela, certo? Agora consegue ficar mais simples, né? Outra coisa que você tem que perguntar para seu cliente, ela tem se estressado muito? Ela tem dormido bem? Ela tem dormido mal? Porque imagina, Bruna, ela me procurou para fazer um procedimento para as olheiras, né? Para minimizar ou clarear as olheiras. Mas aí ela vai dizer, Bruna, não senti resultado. Tá, tem dormido bem ou não? Ou você indicou para ela um creme de contorno de olhos super bom e ela diz, ela não senti resultado nenhum. Primeiro, ela tem bebido água. Segundo, ela tem dormido bem. Porque tudo influencia. Se ela tem dormido só 4 horas por noite, influencia. Ela vai ficar com mais olheira sim, vai ficar com mais bolsinha sim. Se ela tá dormindo picado, né, acordando e durante a noite dormindo picado, vai ter mais olheira sim. Então não vai adiantar nada do que você faça se os hábitos dela não mudarem. Se ela for dormir tarde, acordar cedo, entende? Se o filho estiver doente e ela tiver que ficar cuidando do filho durante a noite, de manhã e trabalhar, as olheiras dela não vão minimizar. Não adianta, o melhor cosmético, óbvio que tem formas da gente aliviar, né? Molhar ali, lavar o rosto com água fria, massagear de manhã, passar o nosso creminho e massagear, usar uma canetinha gelada, né? Tem muito contorno de olhos que tem a pontinha de metal e a gente consegue, né, passar aqui porque é bem geladinha e ajuda. Então, assim, N coisas que você tem que perguntar. Ela tem se estressado muito? O trabalho tem sugado muito ela? Isso influencia, porque imagina, se estou me estressando muito, meu nível de cortisol aumenta, eu fico mais estressada, eu fico mais irritada, e isso influencia. Eu posso desencadear acne, porque eu estou estressada, porque o nível de cortisol aumentou ali,
me estressei, aí quando a gente está estressado, a gente faz o quê? A gente vai pra comida, a gente se joga ali na barra de chocolate, a gente se joga ali no brigadeiro de panela, a gente se joga ali num bolo, se joga às vezes em uma pizza, em várias pizzas, não aguenta comer uma fatia só de pizza, come algumas. Então, assim, quando a gente se estressa, qual é a nossa válvula de escape? Buscar alguma coisa gostosa para comer, certo? E uma coisa gostosa para comer nem sempre é uma coisa saudável. Então, vocês têm que entender que tudo isso influencia no inchaço dela, no corporal, influencia na acne, influencia na pele ficar mais oleosa, influencia em coisas. Se ela não tem se alimentado bem, o que acontece? Quando a gente come um carboidrato, o que é se alimentar bem? Às vezes você fala assim, você pergunta se alimenta bem? Tem, eu não como doce, não como açúcar. Tá, ela não come açúcar. Mas ela come arroz, ela come pão, ela come macarrão, ela come biscoito, ela come, o que mais que tem massa assim, tudo mais, come muita batata. Tudo isso é carboidrato. O carboidrato, bioquimicamente falando, quando a gente come um carboidrato, ele vai lá para a nossa digestão e vai se transformar em açúcar, vai se transformar em glicose. E para nos dar energia, né? Para nos dar ATP ali. E o que vai acontecer é que é a mesma coisa. Eu posso não comer doce, porque eu não como chocolate, não como bolo, não como doce, só como doce da fruta. Mas, em compensação, como carboidrato, muito carboidrato. Minha dieta é em carboidrato. Ou então eu tô comendo muito mais carboidrato agora do que eu comia antes. E aí desencadeia o quê? Glicose. Glicose é o quê? Açúcar. Açúcar dá o quê? Dá o efeito contrário. E as pessoas falam assim, não, mas eu não como doce. Não é só doce. O pão influencia, o macarrão influencia, o arroz influencia. N coisa, todo mundo. Você pergunta pra cliente se ela tem que se alimentar bem. Não, todo dia eu como meu pãozinho. Todo dia ela come o pãozinho dela. E ela não abre mão do pãozinho dela. Ela come de manhã e come à tarde. Ela vai querer diminuir ali a questão da acne dela como? Ela vai querer diminuir a questão do inchaço dela como? Certo? A não ser que seja, porque assim, um carboidrato, o que é um pão? Você não tem o miolo do pão, sabe? Quando você pega aquele pão francês, pão carioquinha que fala em Fortaleza, pão francês que a gente fala no Rio de Janeiro, coloca ali o pão francês, tem aquele miolo, certo? Minha mãe sempre me ensinou a tirar um miolo que era mais saudável, né? Que não era tão gordo assim. Aí você tira aquele miolo ali e experimenta colocar o miolo do pão ali debaixo d'água. Coloca ali na pia, coloca um pouquinho de água. Ele faz assim, ó, ele é desse tamanho, ele faz assim. Ele incha, é que nem aquelas esponjinhas de maquiagem, parece aquelas esponjinhas, quando você molha, ela cresce. É a mesma coisa. E o que acontece no corpo? Nosso corpo é cheio de água, 70% do nosso corpo é água. O que acontece? Ali, quando eu ingiro o pão, e quando faz as minhas células ali dobram de tamanho e fica ali várias depressões entre cada célula adiposa. E o que acontece? Celulite. São várias depressões entre cada célula, né, adiposa ali. Então, vocês têm que saber entender tudo isso, que é fisiologia, que é anatomia, que é o funcionamento do corpo, que é bioquímica, para vocês conseguirem entender por que vocês não estão tendo resultado, por que a cliente diz que não está tendo resultado. Porque muitas vezes elas dizem que não estão tendo resultado, às vezes não é porque a gente não fez um bom trabalho, é porque elas não estão seguindo nada certinho. Outra, deixa eu beber uma água. Deu algo esquisito, tá? E aí, outra coisa que pode estar acontecendo é que você também pode ter pecado no tratamento. Porque imagina, ela disse pra você que tinha uma pele seca e você usou produtos que secam muito a pele, né? Durante um procedimento pra acne. Ela tem a pele com rugas e você não revitalizou antes, não fez, só foi direto pra radiofrequência. E assim, uma coisa, vocês têm que ter em conta que vou fazer um procedimento para rugas, certo? Quais são os procedimentos que eu posso trabalhar, né, para minimizar as rugas? Radiofrequência, microagulhamento, alguns cosméticos também, óbvio, né, além do home care. Mas assim, o que eu tenho ali já de cara no meu espaço é o microagulhamento, a radiofrequência, que são mais eficazes ali para as rugas, né, outros aparelhos também podem ser, enfim. E aí, como que funciona o procedimento de uma radiofrequência? As rugas, a gente sabe que quando a pessoa tem mais rugas, pode ser desidratação
pode ser também uma questão de perda de colágeno, né? Ou ela engordou muito e emagreceu, certo? Então ela acaba tendo ali um pouquinho mais de, aqui fala em Portugal, descaimento, né? Cai um pouquinho ali a pele, porque ela era mais cheinha, e tinha uma gordura ali que sustentava aquela pele. E a partir do momento que eu perdi aquela gordura, eu já não tenho mais nenhuma gordura sustentando a pele, mas a minha pele esticou. Então acabou que ficou mais caída, tem flacidez. E quando tem flacidez, os procedimentos que a gente tem para estimular colágeno é o microagulhamento, radiofrequência, os mais, né, tô falando grosseiramente aqui, os mais usados, digamos assim. E cosmetologia também, óbvio. E quando eu faço procedimentos de radiofrequência, se a minha cliente não bebe água, você fez nada na pele dela. Por quê? Fiz ali um procedimento de radiofrequência. Como é que funciona o mecanismo de ação de uma radiofrequência? Estimulei hoje novas células de colagênio, certo? Neocolagênese. E estimulei hoje, com o procedimento de radiofrequência, qual é o processo de maturação do colágeno? 21 dias. São 21 dias para o meu colágeno amadurecer e trazer firmeza para a minha pele. Então, com 7 dias ali, que eu fiz aquele procedimento fiz a radiofrequência hoje, 7 dias depois, eu tenho um colágeno bebê, certo? E aí eu tenho um colágeno bebê e ele não está servindo de nada ainda para mim. Ele vai amadurecendo. A gente, quando é bebê, também a gente é só despesa para os nossos pais, certo? Quando dá 14 dias que eu fiz esse procedimento, o meu colágeno virou um adolescente. E aí, ele continua sendo uma despesa porque ele ainda não trabalha, ele ainda não, né, ele não fez conta no banco ainda, então não tem como. 21 dias é quando o processo de cicatrização, né, o processo de da desenvolvimento da maturação do colágeno são 21 dias. A partir do momento que eu tenho 21 dias do meu colágeno, do meu procedimento feito de radiofrequência, aí que meu colágeno vem, traz a firmeza para minha pele, e aí nesse momento é que eu consigo sentir algum resultado, por isso que a radiofrequência demora para dar resultado. Obviamente tem cliente que você faz a radiofrequência hoje, ela vai dizer pra você que fala assim, Bruna, amanhã já, né, você fez hoje, ela te manda mensagem no dia seguinte e fala assim, caramba, Bruna, minha pele melhorou muito. Por quê? Primeiro é psicológico e também, óbvio, você usou cosmético, você hidratou, ela não estava fazendo nada na pele, ela sentiu algum resultado. Mas não necessariamente foi da radiofrequência já de imediato. Obviamente que depende do aparelho também, certo? Mas fisiologicamente falando, a radiofrequência demora 21 dias para dar o resultado daquela primeira sessão. Depois, enfim. E aí, o que é que acontece? Gente, não sei, fiquei com medo da minha internet não tá funcionando. Mandem coraçõezinhos pra eu ver se a internet tá certinho, se vocês estão me ouvindo. Mandem coraçõezinhos, por favor. Só pra eu saber que tá mandando coraçãozinho. Eu acho que tá funcionando, né? Enfim, deixa eu só... Fiquei achando que como não tem ninguém falando, me digam aí. Me digam se tá tudo certinho aí. Tá tudo certo com a conexão? Porque aqui o meu computador tá ligado aqui. Deu tudo certo com a conexão? Tá tudo certo? Me confirmem aí. Me fala. Tudo certo, né? Ok. Muito baixo. Será que eu tô falando baixo? Tem um barulho. Só tá baixo. Ai, é porque eu também tô do lado do computador, né? Pera aí, deixa eu mudar aqui. Tá um chiado no fundo, tudo certo. A live começou que horas? Pronto, tudo ok, né? Voltei. Então, assim, recapitulando, né? Fiz ali procedimentos de radiofrequência, fiz hoje, 7 dias depois eu tenho um colágeno bebê, 14 dias depois eu tenho um colágeno adolescente, 21 dias depois eu tenho um colágeno adulto. E aí que vem a firmeza da minha pele. Só que tem um porém. Se a minha cliente não beber água nesse processo dos 21 dias, o meu colágeno não chega à vida adulta. Ele morre no meio do caminho. Porque imagina, 7 dias ali que eu fiz, ele é um bebê. Ele precisa de alimento, certo? Ele precisa do mamar ali, ele precisa da comida. Alguém tem que dar comida pra ele. O que é a comida dele? Água. Se tem pouca água ali, ele nem chega à vida de adolescente, ele nem chega à adolescência. Ele morre. Porque ele vai passando pelas paredes, vai procurando ali água e não tem água para ele. Então, ele morre agonizando, coitado. Então, o que acontece é que
Se, vamos supor, passou 14 dias, você tá bebendo água certinho, ela tá bebendo água certinho, mas aí na última semana ela parou de beber água. Ou ela não conseguiu beber água, não deu muito certo. Então não tinha comida pro meu colágeno chegar à vida adulta. Ele morreu no meio do caminho. Então, o que aconteceu ali foi que a minha radiofrequência não vai dar o resultado esperado. Por que muitas vezes a cliente diz que não dá o resultado esperado? Porque ela não fez por onde também. Outra coisa, depois que eu faço uma radiofrequência, a gente sabe que tem todo um processo que tem que usar home care depois, que tem que usar, né, tudo que a gente faz em consultório, a gente precisa de um uso de home care depois, de um skincare, a gente tem que indicar, porque não é só o que a gente faz em consultório. Outra coisa, tenho que perguntar para minha cliente se ela tem alterações hormonais, se ela tá com algum problema hormonal, porque às vezes a cliente acha que não precisa de falar isso. Mas tem que perguntar, tá, não dei resultado, mas vem cá, me conta uma coisa. Tá com algum problema hormonal, tá com tireoide, porque às vezes você fala problema hormonal, ela só acha que tem a ver com ginecologista, né? Mas aí você pergunta se tem alguma coisa na tireoide, se tem ovário micropolicístico, se deu alguma alteraçãozinha em algum hormônio, no nível de cortisol, alguma coisa, e ela vai sempre se atentar e vai falar pra você. Se você não pergunta, ela vai achar que não precisa te falar aquilo, entende? Então, ela tá tirando a maquiagem antes de dormir? Ela tá hidratando a pele dela, do corpo, diariamente? Ela tá tomando banho com água quente? Tá lavando o rosto com água quente? Isso resseca super. Ela vai aparentar que tem mais rugas. Ela vai ressecar a pele, consequentemente vai dar um efeito rebote, vai vir novas acnes. Ela vai sentir a pele do corpo dela mais flácida só por estar lavando o corpo todos os dias, tomando banho ali com água quente. Por quê? Porque a flacidez também está associada à falta d'água, tá? Se eu tenho uma pele hidratada, consequentemente, eu não caio tanto, a minha pele não tem tanta flacidez. Agora, se eu tenho uma pele desidratada, a flacidez é mais frequente. Tanto que se você começar a indicar para aquela cliente ali que tem flacidez, para ela começar a hidratar a pele dela, a água pesa, né, gente? A pele dá uma entumecida, dá uma infladinha ali e dá um up. Agora, quando não tem hidratação, meu amor, hidratação é o processo para tudo nessa vida, tá? Levem isso em consideração sempre. Na dúvida, mandem beber água. Outra coisa, ela tá se estressando no trabalho? Como é que tá o ambiente de trabalho dela? Como é que estão as amizades dela? Como é que tá o relacionamento dela? Não é para ser um divã, né? Mas é só pra você perguntar, não, tá tudo certo em casa, tá tudo certo com os filhos, tá tudo certo com o marido, como é que estão as coisas? Só para falar se tá tudo certo, não, porque às vezes ela vai chegar aí e ela começa a desabafar, né? Porque a gente sabe que dentro de uma clínica de estética, dentro de um espaço, dentro do domicílio, a gente também acaba sendo um pouquinho psicóloga, né? E eu preciso saber de tudo isso, porque tudo isso influencia. Porque ela pode ter se estressado com o marido, se estressado com os filhos, com as notas dos filhos na escola, tem muita pressão em cima dela no trabalho, então o nível de cortisol aumenta, ela fica mais tensa, menos relaxada, e aí você vai ter que pesar um pouco mais, né? Não é pesar um pouco mais, mas você vai ter que cuidar mais dela em questão de relaxamento, indicar mais procedimentos de bem-estar para ela, porque nós não somos simplesmente disfunções estéticas, nós somos bem-estar também. E quando a gente é bem-estar, a gente tem que prezar isso do cliente, tem que prezar que ele esteja relaxado, que ele esteja, né, mais tranquilo, menos sobrecarregado. Toda vez que eu estou na limpeza de pele, quando a minha cliente está ali na pausa da máscara calmante, depois da limpeza de pele, depois que eu já extraí, ela está na máscara calmante, eu vou, dou umas massagenzinhas aqui no pescoço, dou uma massagenzinha na cabeça aqui. Por quê? Primeiro que o meu produto vai agir muito melhor, né? Porque ela tá um pouco mais relaxada, não tem tanto estresse oxidativo ali. Tem a questão também de que, caramba, ela vai sentir até que deu mais resultado, porque ela sai de lá mais leve, tá? Então, assim, depois de todo o procedimento de vocês, façam alguma coisinha, por mais que a cliente não pagou pra vocês. Você vai falar assim, mas a cliente não pagou. A cliente só tá pagando pra fazer a limpeza de pele, só vai fazer a limpeza de pele. Tudo bem também, isso aí vai de cada conduta de cada profissional, mas eu gosto de dar além, porque faz com que ela volte. É isso daí que é assim que eu consigo conquistar a minha cliente. Quando ela sabe que ela pagou X, mas ela recebeu XY, ela recebeu um pouco mais. Então faz com que ela me indique para as amigas delas, faz com que ela fale de mim para as outras pessoas, porque assim, se você faz só uma limpeza de pele, aqui em Portugal, né, que está muito associada a salão de beleza também,
Se você vai só num salão fazer uma limpeza de pele, se você vai só numa clínica fazer uma limpeza de pele, às vezes, como é uma coisa normal, digamos assim, você não sai comentando para as amigas, acabei de fazer uma limpeza de pele. Às vezes você não comenta, com uma, duas amigas mais próximas você comenta. Agora, quando você faz uma limpeza de pele, que a pessoa te fez uma massagenzinha aqui também, que você saiu mais leve, isso te impacta muito. E você vai falar para suas amigas, para o seu marido, vai comentar com as pessoas do seu trabalho. Caramba, ontem eu fiz uma limpeza de pele, a menina fez uma massagem aqui, ela vai comentar mais sobre você. E quando ela comenta mais sobre você, mais gente está sabendo de você, mais gente vai pedir indicação para ela. Entendam que é tudo muito pensado. Claro que a gente não faz só com intenção de receber algo em troca, né? Mas a gente faz com boas intenções para fidelizar e, consequentemente, o que vier é lucro, né? O que vier é consequência do seu trabalho bem feito. Então, N coisas você tem que perguntar. E aí você tem que saber também se você está traçando o pós dela certinho. Se você tá, o pós-procedimento, porque não é só o procedimento de cabine, não é só o procedimento de consultório. Eu nem gosto de falar cabine, tá? Eu falo consultório, porque a gente tem que entender que nós somos profissionais da área da saúde, profissionais da área da saúde estão em consultórios, não estão em cabine. Cabine de telefônica ou cabine de elevador, ponto, certo? Não sei quem que inventou cabine, mas tudo bem, né? Quando eu cheguei já era cabine, mas eu posso, com a voz que eu tenho, fazer com que vocês entendam que não é cabine, né? Que é ali um pouquinho é consultório, tá? É consultório, é a sua sala, seu consultório, nem indico sala também, é consultório, porque você dá mais peso para o seu trabalho, você valoriza mais o seu trabalho, consequentemente você valoriza mais o meu trabalho, o trabalho de todo mundo que está aqui assistindo essa live, tá? E consequentemente os clientes vão ficando mais exigentes. Quando os clientes ficam mais exigentes, a gente consegue filtrar quem é bom profissional e quem não é tão bom profissional assim, certo? Então, vocês têm que entender tudo isso, que não é o cliente que educa a gente, é a gente que educa o cliente. Porque o cliente vai chegar, querer que você faça um monte de coisa e você vai ter que explicar, olha, eu vou fazer isso daqui, o cliente vai chegar, olha, eu quero que você faça isso em mim, eu quero ficar assim. Eu quero ficar sem celulite, e você tem que explicar para ele por que não dá de cara para ficar sem celulite, porque ele implica ele beber mais água, implica, você tem que deixar sempre muito claro, mas você só consegue deixar claro para o cliente o porquê que o resultado pode ficar comprometido ou não, né? O que ele tem que fazer quando você tem conhecimento de fisiologia, de anatomia, de funcionamento do corpo humano. Se você não sabe o funcionamento do corpo humano, não vai adiantar, certo? Outra coisa, por que as minhas estrias, procedimento para estria não deu resultado? Porque a minha cliente pode ter pegado sol depois do procedimento. Se eu não disse para ela não pegar sol, ela vai achar que pode pegar sol. Porque ela não hidratou depois do procedimento, porque ela achou que você era autossuficiente. Você tem que indicar tudo isso, você tem que explicar para ela, olha, eu vou fazer o procedimento, mas tem todo um pós, depois tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que dar um passo a passo para ela, porque ela é leiga, ela precisa de um passo a passo. Você não precisa de um passo a passo, você que cria o seu passo a passo. Entendem a diferença? A cliente que é leiga, ela precisa de um passo a passo escrito ali para ela o que ela tem que fazer, certo? Ou anotado, ou você envia por WhatsApp, ou você entrega em papel para ela, como é que tem que ser, enfim. Mas você não tem que seguir uma receita de bolo. No começo que você está na área, você segue uma receita de bolo. Depois você começa a criar coisas mirabolantes da sua cabecinha e, obviamente, com conhecimento, né? Se eu não tenho conhecimento, eu não vou criar nada. Mas se eu tenho conhecimento, eu consigo criar coisas. E coisas muito boas. Porque eu tenho muitos resultados que eu adquiro, mas não foi uma coisa que eu aprendi no curso de fulano, nem de ciclana. Foi uma coisa que eu testei e falei assim, caramba, isso aqui funciona para isso, e isso também funciona. Se eu associar os dois. E deu muito certo. Então, entendam que a gente tem que conversar de cabo a rabo com o nosso cliente para que a gente consiga entender por que ele disse que não deu resultado. Muitas vezes é ele que não está fazendo a coisa certa, ou muitas vezes você que pecou em alguma coisa. E é assim que você consegue ajustar o seu trabalho. Não achem que vocês são maravilhosos o tempo inteiro, que vocês não erram, porque vocês erram, nós erramos sim, e a gente tem que ter tanto discernimento para entender o que a gente errou. Foi o que eu falei ontem na live, né? Que na faculdade a gente aprende a fazer o procedimento. A gente não aprende a tratar intercorrências, o que acontece depois do procedimento. E a partir do momento que você estuda
Porque você está ali no dia a dia trabalhando com o cliente, com o paciente, toda semana ele vai lá e ele vai te relatando o que aconteceu, se deu resultado, se não deu resultado. E cada cliente reage de um jeito diferente. Então, o que funcionou para a Natália não vai funcionar para a Giovana. O que funcionou para a Giovana não vai funcionar para a Jordana. E assim vai. Então, vocês têm que se atentar que vocês têm que criar protocolos e planos de tratamento diferentes para cada tipo de cliente, para cada coisa. Você vai pegar uma cliente que ela tem os filhos e assim, também dá para você indicar coisas mirabolantes quando uma cliente não tem tempo, quando ela não tem disponibilidade. Então, você tem que pensar assim, caramba, ela não tem disponibilidade, eu vou indicar só um creme para ela, só 2 cremes para ela, uma vitamina C e um creme. Pronto. Porque eu sei que ela não tem tempo, vou indicar só um sabonete, é de acordo. Não é, não, porque você tem que ter um sabonete, um tônico, um esfoliante, uma máscara disso, um hidratante, uma vitamina C, um sérum, um ácido glicólico. Cara, se você faz tudo isso, a cliente vai fugir de você, amada. Se ela não faz nada, e você vai indicar 5, 6, 7 cosméticos para ela usar diariamente, ela fala assim, querida, um beijo. Primeiro que eu vou ter que ter muito dinheiro. Segundo, que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência. Você tem que deixar claro para a cliente que não é difícil e que tem como ela fazer. Imagina, passar um creme, gente, acordei, escovei meu dente, lavei meu rosto, passei o creme e fui embora. Passei o protetor solar, fui embora, entendeu? E o protetor solar ela já deve passar o baby cream dela, né? Já deve passar a base dela. Então já faz parte da rotina dela. Você vai ter que introduzir um hidratante antes, porque geralmente ela faz o quê? Ela lava o rosto e passa a maquiagem por cima. E aí, né, que vem um monte de problema, porque eu limpei, tirei ali a minha camada maior de proteção e com a lavagem, e depois vim só com uma coisa que não hidrata nada, né? Vim só com a maquiagem. Obviamente tem maquiagem que tem um pouquinho de ácido hialurônico, que hidrata um pouquinho, mas nem todas. Então, assim, por que às vezes a minha questão, eu não faço uma massagem e a cliente não sente muito resultado na celulite? Porque ou ela fica muito tempo sentada, ou ela fica muito tempo em pé, não circula, ou não bebe água, ou tá comendo tudo errado, então tá acabando engordando. Então, parece uma coisa clichê, mas a alimentação conta muito, influencia muito. Se a alimentação dela é a base de massa, ela vai ter menos resultado em muitas coisas, não vai ter benefício nenhum. Nem em relação à acne, nem em relação à estria, nem em relação à celulite, nem em relação às rugas. Ela precisa entender que se ela escolheu te procurar, se ela escolheu tratar aquela disfunção estética, ela tem que pagar um preço, né? Ela vai ter ali que se ajudar também. É igual você entrar na academia e você disser assim, vou só pagar a academia e pronto. Vou lá uma vez, ver qual é a minha série, faço um dia e pronto, vou ficar gostosa. Não vai. Ela tem que entender que ela tem que fazer, ela tem que ter constância ali, ela tem que ser constante nos exercícios para ela ter resultado. Igual um cosmético, é a mesma coisa, eu sempre uso esse exemplo. Porque ela não vai pra academia hoje e volta de lá marombada, durinha, gostosinha, com a bundinha em pé. Ela tem que ir diariamente. Mesma coisa é um cosmético. Se ela quer que a pele dela dê resultado, ela tem que fazer diariamente, né? E é disciplina, isso é disciplina. Nem todo mundo, mas eu não tenho um hábito. Ok, você também não tem um hábito de ir pra academia. Mesmo assim, você vai se virar e vai. Certo? Às vezes você não tem um hábito de comer saudável, você vai pra academia, mas você não come saudável. Cara, vamos dar uma segurada, você tá gastando seu dinheiro à toa. Se você veio pra cá pra tentar resolver e você não faz por onde, tá gastando seu dinheiro à toa. Você tem que deixar claro pra ela bem no começo, tá? E aí, outra coisa, como eu falei da radiofrequência, a água é a comidinha do meu colágeno. Se o meu colágeno não tem comida, ele não chega aos 21 dias, certo? Quando eu faço um procedimento de microagulhamento, e aí faço um procedimento de microagulhamento, o que eu faço no pós-microagulhamento? É só fazer o microagulhamento e largar a cliente em casa? Não. Você tem que falar, olha, você tem que demorar um tempo para usar o protetor solar. Eu ainda sou daquelas que demora 24 horas para indicar um protetor solar depois de um microagulhamento. Não indico já no dia seguinte, né? Deixa passar 24 horas de microagulhamento, depois você usa o protetor solar. Tenta, né, se tiver que sair de casa no sol, né? Coloca ali um chapéuzinho, nananã, e no outro dia você passa protetor solar tranquilamente, tentando usar maquiagem no dia seguinte, certo? Porque tudo influencia. Fiz um procedimento de microagulhamento para as minhas rugas, é um exemplo. E aí, eu sei que depois de você
microagulhamento, eu vou induzir uma inflamaçãozinha ali na minha pele, certo? Eu continuo deixando minha pele íntegra, mas eu induzo ali uma inflamação. Se depois do procedimento de microagulhamento eu vou lá e tomo ai, me deu dorzinha de cabeça, acho que foi o microagulhamento que eu fiz, me deu uma dorzinha de cabeça, vou tomar aqui um ibuprofeno, um paracetamol, um Dorflex. Meu povo, tudo isso é anti-inflamatório. Você fez uma inflamação. Aí a sua cliente vai lá e toma um anti-inflamatório. Você acha que o seu microagulhamento vai dar resultado? Não, senhora, não vai dar. Então, entendam que muita coisa influencia. Vocês têm que educar o cliente de vocês e vocês não aprendem isso de cara na faculdade. Vocês aprendem a fazer o procedimento e o que é o procedimento. Mas o que faz pós o procedimento? Pode ser que agora vocês estejam estudando isso. Na minha época, não. Eu só aprendi o que era microagulhamento, como é que fazia microagulhamento e já está, tá? E quais cosméticos que usava ali, que eu não podia usar, né? Não posso usar creme, tem que usar sérums, né? Coisas fluidos, sérums, depois do microagulhamento, monodoses, gotinhas. Não posso usar um creme. Imagina, fazer microagulhamento, vou passar um creme na minha pele. Depois vou passar um retinóico na minha pele, que é em creme. Vai dar muito certo. Só que não, certo? Não façam isso, é ironia mesmo, tá bom? Então, um anti-inflamatório, a gente sabe que não pode usar um anti-inflamatório depois do microagulhamento. Tem N coisas, você tem que indicar o home care, a cliente não pode ficar coçando o tempo todo o rosto, porque vai dar comichão. É normal ela sentir a pele se renovando ali, né? Ela sentir que tá fazendo, né, como que fala? A circulação ativada, porque fica ali ativa, fica comichando. Os meus micro-organismos vão para a superfície para tentar me proteger, porque eu fiz uma inflamação. Então, meu sistema imunitário vai lá e vai, né, levar todo mundo ali para proteger a minha pele. Depois, eles vão lá e retrocedem, né? Depois de uns dias e tudo mais. Mas eu tenho que saber que eu fiz uma inflamação e eu não quero acabar com essa inflamação depois do microagulhamento. A radiofrequência também, fiz uma inflamaçãozinha ali. Ativei ali a minha circulação, trouxe o meu sistema imune para cima para ir irrigando tudo. E eu também não é indicado de no dia seguinte já de cara tomar um anti-inflamatório, certo? Então tudo isso a gente tem que entender, porque como é que eu consigo entender por que eu dei resultado e por que eu não dei? Tem que saber o que a cliente fez, perguntar para ela, destrinchar ela inteira, perguntar ela de cabo a rabo. Por isso que, às vezes, não dá pra gente fazer uma avaliação em 10, 20 minutos depois fazer o procedimento já de cara. Porque se é a cliente de primeira vez, se ela tem um monte de coisa pra te falar, cara, não dá depois pra fazer o procedimento. Às vezes tem que pedir pra marcar pra uma próxima vez. E assim, você gastou o seu tempo, você não vai receber por aquilo. Essa é uma questão que eu quero que vocês pensem. Vocês têm que começar a colocar isso na cabecinha de vocês, que consulta existe, porque para você conseguir a dieta do nutricionista tem que pagar a consulta. Para você conseguir as dicas da dermatologista, você tem que pagar a consulta. Para você ir ali no endocrinologista, você tem que pagar a consulta para ele te passar as cápsulazinhas para você emagrecer. Portanto, por que eu, para indicar os cosméticos, não posso cobrar por isso? Entende? É um bom senso. Se vocês não começam a fazer isso, outras pessoas vão começar a fazer e vão crescer. E às vezes vocês que já têm mais tempo na área do que a pessoa, não saem do lugar, né? Porque vocês não valorizam. E como a gente valoriza o nosso trabalho? Estudando. Tem uma pesquisa que diz que quando a gente só trabalha e não estuda, a gente vai depreciando o nosso valor em 4% ao ano. Isso é estatística, tá? Isso é ciência. Então, assim, se eu só trabalhar é muito importante. Vou trabalhar, é muito importante trabalhar, porque eu tenho que ter dinheiro, tenho que pagar as contas no final do mês. Mas se você não estuda, você vai diminuindo o seu valor e o seu potencial 4% ao ano. Isso é uma média, tá? Pode ser menos, pode ser mais ainda, na verdade. Porque se você não se valoriza, se você não está sempre em busca de coisas novas, se você não está fazendo coisas novas, a sua cliente vai assim, eu vou sempre ali na Bruna faz sempre a mesma coisa, tô enjoada já. Cara, a mesma coisa não vende, entende? Ela quer chegar lá e ter experiências diferentes, igual você deu a experiência para ela diferente da primeira vez.
E aí não fica sempre no mesmo procedimento, porque você pode ir testando coisas novas. Usem as clientes de vocês, não é como cobaia, né? Não é cobaia, não gosto desse nome. E nem é como modelo, mas testem nelas o que vocês aprenderam. Vocês não aprenderam uma coisa só. A estética não é só uma drenagem, não é só uma massagem, não é só um aparelho de ultrassom, não é só uma radiofrequência, não é só uma criolipólise, não é só uma criofrequência, não é só um microagulhamento, cosmético, ela é tudo isso junto. Então, por que toda vez que a minha cliente vai, eu faço sempre a mesma coisa? Sabe? Comecem a sair fora da caixinha e trazer novos procedimentos, uma nova forma de atendimento, se posicionar. Quando vocês não se posicionam, os clientes não te valorizam. A partir do momento que você se posiciona, começa a mostrar que você é autoridade, comece pelas redes sociais de vocês, comecem a falar mais sobre os procedimentos que vocês fazem nas redes sociais. Bruno, mas eu tenho vergonha, não tenho paciência para os stories e tudo mais. Cara, vai gravando. Os stories não precisa liberar na mesma hora. Você vai gravando, pratica. A prática leva à perfeição. Eu tô aqui falando com vocês durante 1 hora, tem hora que eu gaguejo, que eu falo né, que eu falo i e tal. Mas se eu não praticar isso aqui, eu nunca vou sair disso. Eu vou ser sempre mediana. E eu não quero ser mediana, eu quero papum, chegar, falar de um assunto e o negócio ir fluindo. Então, assim, o Stories é uma ferramenta que vocês têm na mão de vocês, sem precisar contratar ninguém, para fazer vocês se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente. Já passou do tempo de vocês acharem que as redes sociais é você parecer blogueirinha, né? Que é, todo mundo vai comentar, eu sou blogueirinha. A gente vai falar disso na última aula no domingo, tá? No domingo, na aula de mídias sociais, a gente vai falar muito sobre isso e eu vou dar muitos insights para vocês. Agora, eu vou abrir aqui os comentários para vocês começarem junto comigo, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, entendeu? Parece que eu tô falando por nada, mas eu tenho aqui um númerozinho que diz que tem gente aqui me vendo, né? Vão falando, vocês têm dúvidas, o que é que vocês querem saber mais, porque a gente tem, eu abri para 10 minutinhos agora, pra gente tirar dúvidas, porque aqui a intenção é que o negócio seja produtivo mesmo, que eu saia falando, enfiando vocês conteúdo, espero, né, que agregue de alguma forma e que vocês me tirem as dúvidas. Obviamente que, gente, são 11h20, agora são 00:09, né, pra mim aqui. Então, assim, às vezes o tic-tac já não funciona. Tô fazendo um desafio pra mim mesma também, estando a essa hora conversando com vocês, certo? Do meu horário, porque eu acordo ali 7 da manhã, às vezes 6, depende. Nossa, Bruna, muito bom o conteúdo de hoje, tanta coisa para pensar e refletir. Exatamente. Eu amo a Esteles falando. Ideias maravilhosas, você arrasa. Nath, beijo. Gente, arrasando, que maravilhosa. Ai, Marina, pelo amor de Deus. A Marina é uma plena também, né? Aqui só tem gente plena, vamos combinar que aqui só tem gente plena, né? Não tem um seguidor que não seja plena. E se não é plena, ela vai ficar cada vez mais plena me seguindo. Pelas bem louca, né? Vendendo peixe. Mas assim, gente, entendam que tudo vai do conhecimento. Quando a gente pensa que, eu só preciso entender na prática, não é, porque só a prática não adianta. Se você não estudar, você não consegue virar a chavinha, não consegue fazer coisas diferentes. Rita, maravilhosa. Com toda certeza está agregando muito conhecimento, conteúdo maravilhoso. Realmente, na faculdade não aprendemos sobre conduta pós-procedimento. Faz toda a diferença, total, Marina. Porque, assim, eu saí da faculdade tem 4 anos já, né? Pode ter mudado em 4 anos, as novas turmas podem ter saído um pouco mais, né, certinhas. Tanto que na minha época, foi como eu falei na live de ontem, não se falava tanto de cosmetologia. E eu que era louca da cosmetologia, porque eu tinha vindo do técnico em farmácia, né? E também falavam que a gente não podia tocar em oncológico, e hoje em dia a gente sabe que pode, que não tem isso. Bruna, é interessante mandar uma ficha para o celular do cliente, para ela preencher antes da consulta? Não, Simone, eu gosto de eu perguntar para a cliente na consulta, porque ali ela mente, naquele papelzinho ali ela mente. E ela fala, ela vai ser o mais politicamente correto possível.
né? Ah, você bebe água? Bebo. Mas quando eu pergunto pra ela, eu falo assim, ah, você bebe água? Bebo. Mas bebe o quê? 1 litro, 1,5 litros? Aí ela, não, acho que não chega nem a 1 litro. E ela acha que tá o suficiente na cara de pau. Ela parece que ela passou, aquela aula de ciências ali, do fundamental, ela pulou, ela não foi nesse dia, ela faltou. Quando o professor dizia pra gente que tinha que tomar 2 litros de água no mínimo, todo ser humano. Acho que ela faltou nessa aula, porque isso aí é básico, né? E elas acham que 1 litro tá tudo maravilhoso. Aqui na Europa, então, elas bebem menos água ainda, porque é mais frio, tipo, agora tá frio. Se eu não ficar sempre com um copinho do meu lado, eu nem sei quanto de água eu bebi. E aí eu fico me policiando, eu ando sempre com a minha garrafinha, sempre com o meu copinho, e aí eu vou somando quanto que eu bebi de água. A Lohane falando que eu sou demais, você é demais, mulher. Adorando. Quanto devemos cobrar a avaliação? Danúzia, aí já depende do seu potencial, do quanto que você investiu de conhecimento, do quanto você sabe. De quantos gatilhos você vai dar ali para sua cliente. Quantas coisas você vai agregar para ela na avaliação. Agora, se você falar assim, Bruna, pra mim eu não tenho muito conhecimento, eu só pergunto lá se ela tem, né, problema cardíaco, se tem marca-passo, se tem hipertensão, se não tem, se já passou por alguma cirurgia ou não, se tá grávida, se não tá, se o período tá vindo, se não tá. E aí, se você faz mais do mesmo, cara, você vai cobrar por uma avaliação e ninguém vai querer pagar. Agora, quando você destrincha tudo, eu fiquei aqui 1 hora conversando com vocês, falando 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos falando com vocês, coisas que você podem perguntar para clientes de vocês na anamnese. E aí vocês têm que estar prontas porque elas vão para a resposta delas. Porque imagina, ela pode falar, se eu perguntar, sempre algum problema hormonal? Se ela disser que não, tudo bem. Agora se ela disser que sim, você sabe uma pessoa que tem tireoide, como você vai tratar? Uma pessoa que tem ovário micropolicístico, que ela toma um anticoncepcional para tratar o micropolicístico, e aí a mancha dela não diminui porque ela tem um anticoncepcional, porque ela toma um anticoncepcional todos os dias, você tem que entender e passar para ela que, olha, se a gente está tratando a sua mancha, a sua hipercromia, a sua mancha ali, o seu melasma, mas você toma todos os dias, você toma um anticoncepcional. E o anticoncepcional, com os efeitos colaterais, é nos trazer manchas. Então, cara, você vai fazer um monte de coisa, e às vezes você não vai ter resultado. Por que será? Porque tem alguma coisa que te interfere. Eu trabalhei na clínica de nutrição por 1 ano e meio, né? No Rio, antes de eu vir pra cá, eu trabalhava na clínica de nutrição. Eu aprendi muito com as nutricionistas. Porque, assim, toda cliente que às vezes ela queria ser marombeira, queria ganhar massa magra, ela não conseguia. Por que ela malhava pra caramba, ela se alimentava bem, comia um monte de frango, batata doce, né? Essas coisas todas. Por que ela não conseguia ganhar massa magra? Simplesmente pelo fato dela tomar anticoncepcional. Porque o uso do anticoncepcional faz com que você tenha mais dificuldade em ganhar massa magra. Você incha mais, você pesa mais, mas não é qualidade, entendeu? É peso de inchaço. Então, assim, N coisas são levadas em consideração. Se ela toma anticoncepcional, cara, você vai fazer um monte de drenagem pra ela desinchar e ela toma anticoncepcional, tá se inchando todos os dias. Como é que você vai contra isso? Como é que você consegue vencer isso e fazer a drenagem nela 1 vez por semana? E ela toma todos os dias o anticoncepcional. Então, vocês sabem disso? Danusa, se você não sabe disso, não vai adiantar nada você cobrar pela sua avaliação, porque você não tem o que agregar. Agora, se você sabe disso, cobra. Quanto cobrar vai depender do seu intelecto, de quanto você está preparado para responder as respostas que a sua pergunta. Você vai perguntar, a cliente vai te responder. Você tem que estar preparada para as respostas dela. Não é só esperar que ela responda que, não. Se ela responde que não, você pode fazer qualquer coisa nela que não vai dar ruim. Agora, se ela responde que sim, sou hipertensa, tem óleos essenciais. Ai, travou. Voltou? Então, assim, se ela disser pra você que ela é hipertensa, você sabe que eu ia fazer uma massagem com óleos essenciais, mas ela me disse que ela é hipertensa. Tem óleos essenciais que hipertensas não podem usar. Óleo essencial de canela, hipertensa não pode usar. Óleo essencial de alecrim, hipertensa não pode usar. N coisas o hipertenso não pode fazer. Se ele tá descompensado, óbvio, se ele tá compensado, mas mesmo assim, você vai entrar no risco, né? Se não pode, não vai entrar muito no risco. Então, assim, você tem que saber como inserir no tratamento o valor do home care. Flávia, recapitula essa sua pergunta. Porque, assim, como inserir no tratamento o valor do home care? Porque como é que você vai saber quanto que ela vai gastar de home care? Se você tem que fazer o procedimento e você pode passar um orçamento para ela de mais ou menos quanto que ela vai gastar. Mas os preços mudam o tempo todo. Seja da farmácia, seja da Belcol, da BioAge, da Element,
da Ádicos, seja os produtos que você vai mandar manipular. Entende? Então, depende muito. Você não tem que passar o valor para ela vai te contar o caso clínico dela, você vai passar um orçamento para ela de acordo com o caso clínico dela, e aí ela decide o que ela vai comprar e o que ela não vai comprar. Ela vai falar assim, olha, Bruno, hoje não tô podendo gastar, não tenho disponível em caixa esse valor X. Se ela não tem esse valor X, aí você começa a diminuir, né? Vai diminuir os cosméticos para que ela consiga ter resultado, consiga fazer alguma coisa. Você vai falar para ela, olha, isso aqui não é o perfeito, mas é ali, não é essa Brastemp toda, mas é mais ou menos, né? Mas aí o ideal é que ela faça tudo que você indica. Sobre Carbox, fala um pouco. Ana Luísa, não posso falar nada sobre Carbox, porque quando eu estudei na faculdade, a gente nem esteticista não era regulamentado, né? Não era uma profissão regulamentada e a gente não podia atuar com Carbox. Hoje em dia a gente já pode. E eu tenho muitas clientes, vocês que trabalham me contem quem trabalha com Carbox aí. Mas assim, eu tenho muitas clientes que vieram de Carbox e não tiveram resultados para estrias, não tiveram resultados para gordura localizada. Óbvio que depende do profissional, né? Não só exatamente da técnica. Mas eu confesso para você que meus olhos não brilham pela Carbox. Não faço questão nenhuma de trabalhar com ela. E também não conheço muito sobre, portanto, eu só conheço a parte que os relatos das minhas clientes ao longo desses 4 anos, 5 anos que eu atuo, né, dentro da estética, que elas me falam, Bruno, fiz Carbox, não deu resultado. Aí eu fui lá e usei o vácuo nela, deu mais resultado que a Carbox. E ela não sofreu, como ela sofreu na Carbox, né? Sofreu assim, né? A minha dúvida é sobre microagulhamento. Tenho ainda receio de praticar. Por onde começar? Sandra, pega a sua mãe, pega um rolê de microagulhamento, ó. Tchucu, 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 tchucu. Simples assim. É praticando, não é praticando na cliente. Você vai ter que investir, você vai ter que gastar o roller ali, 100 e tantos, 200 e tantos reais ali na sua mãe. Pede pra sua amiga, pra sua mãe, quem você vai fazer o microagulhamento, pra pagarem o roller e você usa os seus produtos, entendeu? E aí você não gasta e vai praticando. É só praticando que a gente consegue perder esse medo. A Fernanda disse que é a primeira vez ela amou. O que você acha dos produtos à base vegetal? Você acha melhor que os produtos à base mineral? Amanda, a base mineral corre que é cilada. Primeiro que a base mineral, os produtos à base de óleo mineral, o que acontece é que eles não são biodegradáveis, eles são metais, estão cheios de metais pesados, porque são minerais, né? Minerais é cheio de metal pesado. Não é ecologicamente correto, não é interessante, a gente está vendo o mundo se acabando e a gente vai ajudar ele a se acabar mais ainda. Não amo. Então, quando tiver, não precisa ser vegetal, não precisa ser totalmente vegano, mas obviamente que se for ali mineral, corre que é cilada, tá? O mineral é importante para outras coisas, mas não nesse caso. Adorei a live, a Thaís falou. Qual o valor? Cheguei atrasada. Nilda, não tem problema se chegou atrasada, porque eu vou deixar ali na questão vai pro grupo do Telegram. Quem tiver no grupo do Telegram, quem tiver inscrito no Cosmetoteraflix, consegue ter acesso ao grupo do Telegram. Então, sobre posicionamento, como a gente vai se posicionar, eu vou falar ainda ao longo dos dias, tá, gente? Então, não percam as lives aqui, que todas as lives se complementam. A gente vai sempre avançando. Amanhã tem aula sobre princípios ativos, tá? A gente vai falar sobre cosmético mesmo, sobre o que é a vitamina C, como é que funciona, o que eu uso para ruga, o que eu uso para acne, o que eu uso, quais são os melhores, né? Obviamente que é 1 hora de aula, não vou conseguir dominar tudo, não vou conseguir falar exatamente tudo que vocês querem que eu fale, mas o máximo que eu conseguir passar para vocês eu vou passar, tá? Não consigo mais responder nada. Eu cobro minha consulta estética, sim. Eu até consigo saber qual cliente estava realmente interessado no tratamento. Com certeza, Carol. E é isso mesmo, a gente consegue saber. Cada cliente devemos fazer um atendimento diferenciado, porque cada pessoa vive situações e estilos de vida diferentes, entre outras várias questões. Com certeza, Marina, é isso mesmo. Exatamente isso. Quando a cliente quer que a gente faça o truque de milagre da Renata França que a gente fala que Renata França não tem comprovação científica. Calou a boca da cliente. É assim que eu respondo, tá? Eu trabalho com Carbox e vejo bastante resultados, tanto na gordura localizada quanto na celulite, Mirella. Perfeito. Então, então a questão foi da profissional, tá? Eu não tenho, como eu falei, eu não tenho tanta intimidade assim com Carbox, não posso falar com propriedade.
Ó, Dona Luiz que também não gosta de Carbox. Enfim, gente, a gente ainda vai falando mais sobre, tá? Ao caminho, vão pro grupo do Telegram, que eu vou deixar, sabe? Vou acabar aqui com a live, vou fazer o upload lá no YouTube e vou deixar pra vocês o link no Telegram, tá bom? Pra vocês irem assistindo. Fica por 24 horas. Quando essa entrar lá no grupo, né, do Telegram, as outras saem. Então é isso. Um beijo, deixa eu ir dormir, que são 00:22. Vocês me amem, tá? 1 hora de live mesmo certinho. E é isso, tá? A gente ainda vai falar sobre isso em outros momentos, tá, Karina? É isso. Beijo, boa noite pra vocês. Tchau. Quem tirou o print me marca. Quem não tirou também, um beijo pra todo mundo, tá? Boa noite.